Você já se sentiu como se estivesse carregando o peso do mundo? Como se tudo ao seu redor estivesse exigindo de você mais do que você poderia dar? Como se cada tarefa, cada expectativa, cada olhar de julgamento estivesse pesando cada vez mais sobre os seus ombros, até você não saber como seguir em frente? Eu já passei por isso. E talvez você também tenha passado. Era uma manhã comum, e eu estava ali, sentado na minha mesa de trabalho, olhando para a pilha de coisas que eu tinha que fazer. Cada e-mail não respondido, cada reunião que eu precisava agendar, cada mensagem que eu não havia respondido. Parecia que o mundo estava me cobrando em cada segundo. A pressão era insuportável, e, no entanto, eu não conseguia parar de me perguntar: e se eu falhasse? E se eu não desse conta? O que isso diria sobre mim? A sensação era familiar. Eu sentia como se estivesse sempre correndo atrás do tempo, tentando dar conta de tudo e de todos, mas sempre me afundando mais. Comecei a me cobrar demais. Eu queria ser perfeito em todas as áreas da minha vida. No trabalho, com os amigos, na família. Cada não que eu dizia para os outros parecia um fracasso pessoal. Cada falha, uma vergonha que eu carregava como um fardo pesado. E, ao mesmo tempo, o mundo parecia se tornar mais exigente. As redes sociais estavam cheias de pessoas aparentemente bem-sucedidas, com vidas perfeitas, e eu me via ali, me perguntando o que estava de errado comigo. Eu era só mais uma pessoa tentando se encaixar, tentando agradar, tentando ser mais do que eu podia ser. Mas algo dentro de mim começou a gritar. Eu não queria mais viver dessa maneira. Eu não queria mais carregar esse peso. Mas como eu poderia me libertar disso? Como poderia largar a carga sem parecer que estava falhando? A resposta veio de onde eu menos esperava, na filosofia estoica. Foi quando eu encontrei o livro Meditações, de Marco Aurélio, e algo nele ressoou profundamente dentro de mim. A primeira vez que li suas palavras, eu senti uma paz que há muito tempo não experimentava. Marco Aurélio, imperador romano e um dos maiores filósofos estoicos, falou sobre a importância de focarmos apenas no que está sob nosso controle, e o que não está, precisamos aceitar. E isso fez todo o sentido. A pressão que eu sentia, o peso que estava sobre os meus ombros, nada disso era realmente meu. Eu estava carregando o que não era para carregar. E por mais que tentasse, não poderia controlar o que estava além de mim. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará a força, escreveu Marco Aurélio. E essa frase me pegou de surpresa. Como assim eu tinha poder sobre minha mente? Se tudo ao meu redor parecia fora de controle, como eu poderia ter controle sobre minha mente? Mas a resposta estava em algo simples. Eu podia escolher o que me afetava. Eu não precisava abraçar cada responsabilidade, cada crítica, cada falha. Eu não precisava me cobrar tanto. A filosofia estoica me ensinou a diferença entre o que é meu e o que não é meu. O que está sob o meu controle são as minhas ações, minhas decisões e minha reação às circunstâncias. O que está além de mim, o que os outros pensam, o que acontece no mundo, o que não posso mudar, não é meu para carregar. Eu não preciso e nem posso carregar tudo. A lição do estoicismo não é sobre se tornar imune à pressão ou aos desafios, mas sobre como lidar com eles de maneira mais leve. Eu aprendi a parar de carregar o que não era meu. Eu aprendi a viver com mais leveza. Mas não foi fácil. Havia algo dentro de mim que ainda me fazia sentir culpado por não dar conta de tudo, por não ser o herói de cada situação. O medo de falhar, de decepcionar os outros ainda me assombrava. Mas com o tempo, comecei a entender algo crucial. O verdadeiro fracasso não era falhar em tudo, mas se perder nesse peso invisível. O fracasso real era não viver a minha própria vida, não ser honesto comigo mesmo sobre o que realmente importava. Eu estava me matando para agradar a todos, mas quem estava realmente cuidando de mim? Comecei a aplicar os princípios estoicos no meu dia a dia. Comecei a aceitar que não podia controlar as expectativas dos outros, que não podia ser tudo para todos,
E mais importante, aprendi a dizer não sem culpa. Porque se eu dissesse sim a todas as expectativas externas, estava dizendo não para o que realmente importava: minha paz, minha saúde, meu equilíbrio. Houve um momento que marcou minha transformação. Eu estava no trabalho, diante de mais uma lista interminável de tarefas. E, pela primeira vez, eu percebi que não precisava dar conta de tudo. Eu fiz uma escolha. Em vez de me afundar em mais uma reunião, eu pedi para adiar o compromisso. Em vez de tentar agradar a todos, eu respirei fundo e me dei um tempo para mim mesmo. Foi libertador. Eu finalmente percebi que eu tinha o poder de colocar os limites e de não carregar tudo. O peso foi diminuindo, a mente foi ficando mais clara e, ao meu redor, as coisas começaram a se organizar de forma mais natural. Eu comecei a perceber que todo esse tempo eu estava lutando contra o fluxo da vida. Eu tentava controlar coisas que simplesmente não podiam ser controladas, e isso me deixava exausto. No entanto, ao aprender a soltar o controle sobre as coisas que não estavam em minhas mãos, eu comecei a viver com mais aceitação. A aceitação não é um sinal de fraqueza, como muitos pensam, mas sim uma demonstração de força interior. Era um sinal de que eu não estava mais preso à necessidade de ser perfeito, de agradar a todos, de controlar os resultados. Agora, ao olhar para trás, vejo como estava perdido, como me afundava em responsabilidades que nem eram minhas, e como isso me fazia esquecer quem eu realmente era. Mas foi o estoicismo que me ajudou a encontrar o caminho de volta para mim mesmo. Hoje, eu sou mais consciente de minhas escolhas, mais atento ao que realmente importa. E, mais importante, aprendi a colocar para baixo as pedras que eu mesmo coloquei nos meus ombros. Eu aprendi a viver com mais leveza, e sei que posso continuar a fazer isso, todos os dias. Foi uma jornada de autodescoberta, mas também de empoderamento. À medida que fui me desapegando das expectativas externas, fui descobrindo o que realmente me trazia paz. Não era mais o sucesso no trabalho que me definia, nem a quantidade de likes que eu recebia nas redes sociais, mas a sensação de estar em harmonia comigo mesmo. O peso que antes parecia insuportável, agora se tornou uma leveza, porque eu aprendi a fazer escolhas mais conscientes e a não carregar o que não era para ser meu. O segredo está em reconhecer que você não precisa ser responsável por tudo. A chave para a liberdade é soltar o que não é seu, deixar ir o que você não pode controlar e focar apenas no que realmente importa. Você tem esse poder. Você pode escolher viver de maneira mais leve. E eu posso te garantir, é uma das coisas mais libertadoras que você vai experimentar. O mais surpreendente é que, quando você começa a colocar para baixo esse peso, as coisas começam a se encaixar de uma maneira mais natural. Eu estava tão obcecado em controlar tudo, que não percebia que, ao abrir mão de algo, o espaço para o que realmente importa era preenchido. Eu me tornei mais eficaz no trabalho, mais presente para minha família e, o mais importante, mais em paz comigo mesmo. Eu não sou mais aquela pessoa que tenta agradar a todos a todo custo. Eu sou alguém que, com o que aprendi, tenta viver da melhor maneira possível, sem sobrecarregar a mente com o que não está sob meu controle. E se você está se perguntando se isso é possível para você também, eu posso te garantir que sim. Se eu conseguir, você também pode. A verdadeira força vem quando você entende que o controle não está em fazer tudo, mas em saber o que realmente importa e agir em conformidade. Se isso te tocou, é porque esse vídeo precisava chegar até você. Se inscreva no canal, mas só se você tiver coragem de viver mais leve. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe com essa pessoa. Talvez ela também precise soltar esse peso.